Ok, estamos agora, então, iniciando a gravação do quarto bloco. Então, é o quarto livro do nosso seminário. Já foram 4 livros da semana passada, mais 4 hoje, e ainda temos mais 2. Então, estamos conhecendo, assim, tendo um panorama, assim, um resumo, uma apresentação dos principais tópicos e assuntos destes diferentes livros. E agora nós vamos, então, para o livro O Poder dos Inquietos, do Chris Guillebeau. A Eduarda, a Júlia e a Milena farão a apresentação. É isto? Então, Isso. Então, pode agora, Júlia, iniciar a apresentação dos slides. Tá. Vou fechar o meu microfone, sou só ouvidos agora. Só me dá uma ajudinha, eu clico em tela inteira, uma janela. Tela inteira, e aí clica ali em cima da tela inteira. Tá. Clica agora no meio, ali nessa janela que apareceu, clica ali. Tá, compartilhar. Isso. Tá aparecendo para vocês? Ainda não, agora sim, agora sim. Tá. Agora tu apresenta. Só amplia a apresentação. Uhum. Deixa eu ver se vai dar certo. Tchan, 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 tchan. Ih, que demora. Deu. Tá aparecendo agora? Tá, ótimo. Uhul! Muito bom. Então tá. Somos ouvidos. Certo, então boa noite. Eu sou a Júlia e as minhas colegas Eduardo e Milena vão apresentar junto comigo O Poder dos Inquietos, que é o livro do Chris, alguma coisa que eu esqueci o nome, esqueci de colocar aqui. Tá, pode ir, Milena. Milena! Júlia, tira... Oi, tá. deu uma travadinha, tá vendo? Sim, pode seguir. Tá bem. Boa noite, então, pessoal. No capítulo 1, então, o autor ele traz já a ideia geral do livro, né? E ele já diz os pontos que ele vai abordar durante o livro, né? Já para o leitor se centralizar das metas dele com esse livro, né? O que ele quer atingir no público dele com esse livro. Inclusive, ele já até diz no começo do livro ali, se tu tem interesse nesses assuntos, que tu continue lendo o livro, caso contrário, vai ser uma perda de tempo, né? Ele traz também argumentos para estimular o leitor a criar suas próprias metas e se abrir a novas ideias, mesmo que elas pareçam absurdas. E ao longo do livro ali, ele fala sobre a insatisfação do status quo. Eu acho que é assim que fala. Que é a famosa zona de conforto, né? Então, tu só vai conseguir realizar tuas metas quando tu sair desse status. No caso, sem o status quo, ele diz muito sobre a zona de conforto e sobre a gente seguir muito o que os outros falam, né? Então, nesse capítulo, ele conta algumas experiências que ele teve, tudo ligando com o fato das metas, né? Ele fala também sobre a questão de ter gasto 32 mil reais, dólares, na pós-graduação dele, e que ele acha hoje um valor bem absurdo, porque ele aprendeu muito mais coisas assim, com a vida e com as experiências que ele teve. E os 32 mil dólares que ele pagou foi só pelo diploma. Ele fala muito isso também. Deixa eu ver o que a Julia botou aí. Ele traz também alguns relatos ao longo do livro de pessoas que largaram um emprego convencional e foram atrás dos seus sonhos. Ele conta a experiência dele mesmo, que largou o emprego, ele estava muito insatisfeito e um dia ele decidiu simplesmente largar tudo e começou a vender coisas antigas que ele tinha em casa, velhas, que não tinham mais utilidade, que poderiam ser úteis para outras pessoas, né? E acabou dando certo. Eu não lembro qual é o capítulo que as meninas vão falar sobre a questão do café que ele começou a vender, depois de ter sucesso, né, com essa questão do site, de vender as coisas antigas dele nesse site. Outro ponto que eu achei interessante de citar é a questão dos macacos na jaula. Eu não vou falar muito, porque se alguém tiver interesse em ler o livro, vai ficar um spoiler.
Ele cita muito a questão do comodismo, na questão dos macacos. Como a gente segue o que os outros fazem sem questionar, sem falar nada, só porque os outros estão fazendo. Então ele monta uma historinha em função disso. Pode passar. Ah, desculpa. Deu. Júlia, Tá. Eu teu passei. mic tá ligado. No capítulo 2, ele continua falando essa questão das metas e que a gente deve ser inquietos em relação aos nossos sonhos, que nós não devemos estabilizar e ficar relaxados depois de realizar um sonho, que nós devemos seguir em busca de coisas novas, se aventurar nas nossas próprias ideias mesmo. Esse é um dos subtítulos ali que ele aborda no capítulo 2. O que realmente queremos da vida. Aí ele traz 3 ideias ali, em 3 subtítulos. Então, nesse capítulo, ele auxilia no planejamento de metas. Tudo que ele citou no capítulo 1, ele desenvolve um pouquinho melhor em como planejar isso e traz ideias também para criar o nosso mundo ideal e estabelecer metas radicais. Ou seja, achar coisas que tu tem prazer em fazer, que tu é bom em fazer e que tu sabe que vai ter algum resultado na tua vida. É basicamente isso. Ele fala sobre fazer uma lista de coisas para fazer antes de morrer. Isso inclui todos os teus sonhos e metas que tu tem assim na vida e tu pode partir através dessa lista para começar o planejamento das tuas metas. Isso pode incluir viagens, desafios, um trabalho novo, um apartamento, sei lá, várias coisas que tu planeja, que tu pode até achar que é impossível, mas é sempre ideal colocar nessa lista para te ir pensando e alimentando essa ideia. Outro fator que ele comenta ali é sonhos e metas podem ser ilimitados, mas prioridades não. Ou seja, a gente pode e deve ter muitos sonhos, mas a gente tem que definir um limite ou até mesmo uma ordem para fazer acontecer, não fazer tudo ao mesmo tempo, querer atropelar as coisas. E ali no final do capítulo eu anotei aqui uma frase que ele falou: o mais importante não é a decisão que você toma, mas é o grau de comprometimento que você tem. Então ele diz ali que a gente tem que estar pronto para trabalhar na nossa meta e nos comprometermos com ela, porque tem mais probabilidade de dar certo quando tu tem engajamento com algo que tu quer realmente, que não é algo que os outros falaram para te fazer. Acho que é isso, assim, de mais importante que ele citou ali no capítulo 2. Eu fechei. Agora vocês vão ter que abrir o microfone. Eu fechei porque estava dando interferência. Júlia e Eduarda, não sei quem é que vai falar agora, mas nós não estamos ouvindo. Vocês Desculpa, eu não vi que não estava aberto. Eu peço mil desculpas, eu estava falando sozinha aqui. Não, assim, ó, é que eu fechei, Júlia, o teu microfone que estava dando interferência, e como tu está apresentando, aí não consegui abrir, né? Tá bom, desculpa. Bom, mas assim, ó, Eduarda, se tu puder também fechar o teu microfone, porque volta e meia entra interferências, tá? Todo mundo que não estiver falando, fechar o microfone. Obrigado. Tá bom. O terceiro capítulo, ele fala sobre derrubar a grande muralha do medo. Ele pergunta do que você tem tanto medo. Aí ele fala sobre uma mulher
que ela viaja o mundo fazendo voluntariado, ela vai para uns lixão e ajuda as pessoas, assim, e assim, ela tá fazendo, ele fala bastante sobre isso, de tu fazer coisas que sejam legais para ti, que ao mesmo tempo ajudem a mudar o mundo, ajudem a, que sejam coisas que sejam importantes para outras pessoas, né? Daí ele fala dessa mulher, e essa mulher, eu achei muito interessante que perguntaram para ela, né? Ele coloca no livro que perguntaram para ela se ela não tinha medo, sabe, disso, de ficar indo para os lugares, para trabalhar num lixão. E ela responde que sim, que ela tem medo, que é um dos maiores medos dela é estar muito longe da família dela, fazendo alguma coisa, e acontecer algo com a família dela e ela não poder voltar para estar né, dando um auxílio para eles, né? Ou ela perder alguém enquanto está longe e tudo mais. E daí ele passa ali 3 passos. Eu acho que sumiu um passo no meu slide, que legal. O primeiro passo é confrontar a grande muralha do medo, né? Deixa eu só me dar um minuto, porque eu acho que. Aqui. Agora sim. Desculpa, peço mil desculpas. Vamos de novo. Ele fala para confrontar a grande muralha do medo, para tu colocar numa lista tudo que tu tem medo e seguir em frente. O passo 2 é criar uma rede de segurança, né? Ele fala ali que tudo que tu faz é proibido se arrepender, que no caso ele fala também, ele menciona que uma vez convidaram ele para subir uma montanha e ele não quis, ele disse que não ia ir, ia deixar para a próxima, porque ia ter uma reunião. E ele ficou depois pensando, puxa, eu podia ter adiado essa reunião, sabe? Ele fala coisas assim do tipo que é proibido se arrepender de coisas que que tu pode fazer e pode ser legal para ti. Ele diz para pensar no pior cenário possível. Ele menciona que ele fez uma viagem, né? Agora eu não lembro o lugar que ele falou que foi, e que quando ele estava na viagem, ele chegou lá e ele tinha comprado a viagem, as passagens tudo errada, e ele daí não tinha como voltar para casa, e ele teve que comprar tudo de última hora, ele gastou um monte, e estava praticamente perdido no outro lugar. Mas ele assim, levou tudo numa boa, sabe? Que para ele, o melhor é não se estressar e levar o melhor daquela situação. Ele comenta que foi em vários lugares, assim, do nada, e viu o pôr do sol, assim, que era lindos, assim, ele fala, assim, umas coisas, sabe? Ele fala também sobre se responsabilizar publicamente pelas suas metas. Ele diz que, assim, tu tem que ter para si o que tu quer e também comunicar, sabe? Comunicar as pessoas e se responsabilizar pelo que tu quer. E não, tipo, ficar, eu quero fazer tal coisa, mas eu não vou fazer tal coisa porque, sei lá, enfim, é tipo isso. E dê a si mesmo um presente. Ele comenta que a pior coisa é tu não aproveitar um momento, sabe? E ele fala sobre sempre que completar, fechar alguma meta, adquirir, no caso, chegar em algum lugar da vida que você queria, se dá um presente. Ele gosta disso, se dá um presente para viajar, por exemplo, ele gosta muito de viajar, ele fala bastante sobre viagens durante o livro. E no passo 3 ele fala, derrube a muralha, né? Faça o que você quer e, claro, todo mundo tem medo. Ele fala também que ele tem medo de fazer as coisas, mas ele tenta, assim, administrar para dar o melhor, assim. Aí, nesse capítulo... Deixa eu arrumar o slide, tá ruim de novo. Droga. Eu não sabia que ia ficar desse jeito aqui, tava bem certinho antes. Desculpa aí, viu? Ai, Jesus. Meu Deus. Tá, nem não vai dar. Fica aí. Vai ficar desse jeito mesmo, desculpa. Bom, desse capítulo é bem interessante, é o capítulo Como Contestar a Autoridade e Vencer. Ele fala de uma pessoa que estava fazendo uma prova
Ele fala o nome das pessoas, né, que ele conheceu, que estava fazendo uma prova sobre... era sobre, assim, leilões de lugares que eram, tipo, reservas, sabe? E daí, ou ele podia pensar assim, eu vou responder essa prova e vai ser a minha forma de protestar. Ou então eu vou lá com uma placa e vou ficar protestando na frente do leilão. Em vez de fazer tudo isso, ele pegou e foi no leilão e pegou uma placa como se ele fosse comprar o terreno. E daí ele estava lá com um monte de gente que realmente queria comprar o terreno, que era, tipo, meio que proibido, assim, eu não sei explicar direito, mas é mais ou menos assim. E daí ele foi lá, e enquanto as pessoas estavam protestando lá fora, ele estava dando lances de, tipo, valores que ele não tinha como pagar. E daí ele acabou vencendo o leilão, e as pessoas que estavam lá tinham vindo de muito longe para conseguir adquirir aquele espaço, e as pessoas ficaram, tipo, muito brabas, assim, sabe? E, no caso, ele acabou sendo acusado, acabou até sendo, tipo, preso, assim. E daí ele fala, assim, que existe a marginalização e o departamento do não, né? Que muitas pessoas, elas vão te dizer não. E daí, quando tu pergunta, elas vão dizer, porque sim. Tipo, por que tu não pode fazer tal coisa? Por que tu não pode ter uma vida não convencional? Porque sim. Porque tu tem que fazer tal coisa, porque é para o bem da coletividade. Ou então apelam ao poder superior, tipo, é porque sempre foi assim, né? Também ele fala da estratégia do azarão, que é sobre mudar as regras do jogo, né? No caso, ele fez, esse rapaz do leilão, ele fez dessa forma, sabe? Ele podia só ter feito um protesto diferente, mas ele foi lá, fez uma coisa pacífica e, de certa forma, ele conseguiu adiar aquele leilão, né? Ele explica no livro que ele adiou o leilão e acabou não sendo vendido. Aí ele fala que para fazer algo do tipo a gente não precisa ter experiência, a gente não precisa ter anos de preparativos, a gente não precisa de burocracia e nem de um mentor. É só ver se é viável e ir lá e fazer. E o que a gente precisa para fazer tais coisas? A gente tem que ter paixão, visão e tarefa, a visão, né, do que a gente quer ver, quer fazer e o que tem que ser feito. E ele frisa bastante duas questões que tu tem que responder quando tu vai fazer alguma coisa desse tipo, uma coisa não convencional. O que você quer da vida e como você pode ajudar as pessoas de uma maneira que ninguém mais pode. E ele fala também de comprometimento. Quando tu se compromete, é assim que tu mostra que é isso que tu quer para tua vida e tu acha que vai mudar, né? Enfim, é isso. Vou passar pro colega. Pode ir, colega. No capítulo 5 do livro, que é a competência e sua segurança, o autor ele descreve muito que não precisa investir um valor alto para abrir um negócio. Que tudo começa com o necessário. Mas o mais importante, e que ele enfatiza o capítulo inteiro, é que o empreendedor que está iniciando, ele não tem que descansar, ele não dorme, mais ou menos assim. Porque ele está iniciando e é uma corrida pelo que tu mais sonha, pelo que tu acredita. Que é possível, né? E principalmente que tu não precisa dar satisfação no momento que tu alcança o teu objetivo, né? Tu não precisa dar satisfação para as empresas. Porque a gente sabe que muita empresa vai atrás até do momento pessoal da gente, fora do local. Enfim. Mas, por outro lado, existe sim empresas que te dão carreira, salários bons, chances de crescimento, conhecer novas áreas, mas que isso necessariamente não te faz feliz naquele serviço, naquele momento. Que não é impossível, pode demorar, pode ser difícil, você possivelmente vai ser, mas que tu não precisa te amarrar num único local. Mais ou menos esse é o centro do capítulo 5. Pode trocar, Júlia. No capítulo 6, que é o pós-graduação versus blogosfera, que ali está no slide, o aprendizado alternativo e independente, ele fala muito de uma forma de mostrar
que sim, existe universidade e demais locais que ensinam seus alunos, mas também existe uma forma do aluno estudar sem achar, como é que eu posso dizer? Achando o que é necessário, o que é cabível para ele no momento e na vida que ele está tendo. E é lógico, o método mais rápido e eficaz que ele fala é a internet. Com a internet, uma pessoa vai longe, aprende, busca conhecimentos, entra em contato com professores, assim como a gente está tendo agora. E que é um meio muito mais em conta para quem paga uma faculdade, uma universidade, é o meio mais rápido e eficaz e em conta também valores e tem mais coisas assim e que esse pagamento de empresas, de aulas e coisa se torna muito mais rápido de tu buscar de volta esse dinheiro. Vai botar em prática o que tu está apresentando, está estudando, e tu consegue buscar esse dinheiro de volta com o teu próprio serviço. Tá. Deu. A minha parte é essa, por enquanto. Meu microfone tá aberto, beleza. Eu queria checar que estava aberto para não falar sozinha de novo. Tá. Bom, eu vou falar do capítulo 7, que é sobre o poder do seu pequeno exército, né? Ele fala. Bom, ele fala que é muito importante quando se tu vai abrir um negócio, se tu vai fazer alguma coisa do tipo uma ONG, né? É muito importante tu ter uma rede de pessoas que vão te ajudar, que vão comprar a tua ideia e que vão fazer doações, sabe? Não vai ser uma coisa que tu vai ficar cobrando e tudo mais. Daí ele divide o exército, exército entre algumas categorias. Os interessados, que são pessoas que estão ali, estão olhando, dizendo, bah, que legal. E os seguidores, que são aqueles que, né, leem as coisas que a pessoa posta em blog ou seguem nas redes sociais. E os fãs são aqueles que participam ativamente, né? Compram as coisas que a pessoa fornece. Os aliados, que daí são pessoas que normalmente estão juntos, lado a lado, né? E os amigos de amigos, que é muito importante essa parte que ele fala que quando tu não sabe alguma coisa ou tu não sabe como conseguir, normalmente tu tem alguém no teu exército que diz, bah, eu tenho um amigo que consegue ou que sabe como faz. Isso é bem importante. E ele destaca formas de unir pessoas à sua causa e como mantê-las através da motivação, né? Ele fala de tu tá fornecendo, por exemplo, dando brindes ou coisas do tipo, se não ficar cobrando, né? Como eu tinha falado antes. Aí, o 8º capítulo é sobre a jornada das finanças pessoais, que é muito importante tu organizar o teu dinheiro, né? Para tu planejar, para tu ter o dinheiro para o presente, mas ao mesmo tempo tu ter para o futuro, sabe? Ele diz que é muito importante tu conseguir viver o presente e não ficar pensando só no futuro. Daí ele tem alguns princípios, que tempo não é dinheiro, que eu não concordo, sinceramente, mas tudo bem. Tempo não é dinheiro. Adiar a gratificação pode ser uma forma de fugir da vida. Não existe uma dívida boa, ele fala bastante sobre isso, que nenhum tipo de dívida é boa, que não é legal de ficar parcelando as coisas, é sempre bom ter o dinheiro e pagar à vista. Concentre-se em aumentar a renda e não em diminuir despesas. Ele fala sobre formas de tu tá pesquisando como que tu pode ganhar dinheiro, se tu pode, de repente, se desfazer de algo que tu tem em casa que tu não usa mais, por exemplo, né? Ele reforça para fugir das dívidas sempre que puder e para buscar, ele reforça que a gente tem que buscar independência financeira, assim, criar o nosso negócio, ser o nosso próprio chefe, e ele diz para as pessoas não se aposentarem, assim, eu achei meio estranho isso, né? Até ele comenta que ele recebeu um xingamento, assim, numa rede social, que colocaram assim para ele, eu espero que
que as tuas lembranças das suas viagens, elas te confortem quando tu estiver passando fome. Tipo, falaram isso para ele, sabe? E ele fala, utilize o poder da sua carteira para ajudar os outros. Ele reforça essa parte também, porque ele acha importante que tu faça doações, assim, sabe? Para aquilo que tu acredita, né? Porque ele acha que o que tu recebe, tu pode estar dando um pouco para quem está precisando. Né? E daí aquela frase que eu botei ali embaixo, que dizem sobre os vencedores, foi sobre aquele comentário que fizeram sobre ele. Né? Enfim, é isso, essa é a minha parte. Pode ir, colega. Aqui é o capítulo 9. Eu anotei primeiro uma frase que ele cita assim, antes de começar o texto. É assim: todo homem morre, mas nem todo homem vive. Eu achei essa frase assim, bem representativa, porque nós estamos acostumados a viver numa rotina onde os nossos sonhos, os nossos interesses ficam para depois, e muitas vezes a gente passa dessa vida e não realizou metade dos sonhos, né? E eu acho que ele tenta trazer isso durante o livro de uma forma bem legal, assim, eu gostei dessa parte. O capítulo 9 ele se divide em duas partes. Na primeira parte, ele fala sobre coisas que nós devemos deixar de fazer. Ele cita o exemplo de reuniões de trabalho. Às vezes nós vamos para reuniões que nós sabemos que não vai ser produtivo, e mesmo assim a gente vai. Então, isso são uma das coisas que a gente deve deixar de fazer, porque isso toma nosso tempo. E a gente não tira benefício nenhum disso, né? Então, ele cita uma relação ali de coisas que a gente deve deixar de fazer. Coisas inúteis, desnecessárias, enfim. Vivendo com 100 coisas. Ele conta ali um relato. Agora, eu percebi também que as meninas, na apresentação delas, não trouxeram o nome também das pessoas, porque são vários relatos, né? Então, acho que ficaria um pouco desnecessário citar os nomes. Então, ali no Vivendo com 100 Coisas, ele trouxe o relato de um homem que percebeu que ele tinha muitas coisas necessárias em torno dele. Coisas materiais, no caso. E ele começou uma experiência eliminando 5 coisas por dia durante um ano. Depois ele partiu para uma outra experiência, que era colocar todas as roupas dele em um quarto de hóspede. E conforme ele ia usando essas roupas, ele ia botando pro armário, no quarto dele. E ao longo de um ano, o que ele não usou daquelas roupas, ele doou, fez outra coisa, deu para pessoas que aproveitariam mais aquilo. E eu acho bem legal, achei bem legal esse capítulo, porque em casa nós temos muitas coisas necessárias que a gente sempre pensa que um dia vai usar, ou que um dia pode ser útil, né? E acaba ficando ali só ocupando espaço. Eliminar escolhas. Aqui ficou um pouquinho mal colocado. Seriam eliminar escolhas, informações e obrigações que... Deixa eu ver. Posso passar? Ficou um pouquinho confuso ali. Não. Tá. Escolhas e informações, no caso, que podem ser eliminadas. Aí ele trouxe um outro relato de um cara que decidiu decretar falência no e-mail dele, porque ele estava se sentindo muito sobrecarregado. Então, ele simplesmente deletou o e-mail e fez um novo, botando um filtro no que ele realmente queria receber, no que ele realmente se interessava em ler, porque no outro e-mail a gente acaba cadastrando em 1000 sites e acaba recebendo muito e-mail de anúncio, né? Então, ele não conseguia ver o que ele realmente tinha interesse entre aqueles 3.000 e-mails que ele recebia semanalmente. Então, ele decidiu fazer isso, simplesmente excluiu e passou a receber cerca de 30 e-mails por semana. Isso é a parte 1. Na parte 2 do capítulo, que é Enriquecendo Nossa Vida por Meio da Abundância, ele fala ali um pouco sobre
a gente saber organizar o nosso tempo para relaxar e descansar a mente. Que no meio da rotina a gente acaba não fazendo isso, porque é tudo muito corrido, né? Então ele fala que é essencial a gente parar e ter esse tempo para descansar a mente, se desligar de tudo, assim. E ele conta um pouco da experiência dele em relação a isso. E isso pode auxiliar a gente a se abrir para novas atividades, a novas ideias, com a mente um pouco mais limpa, né? E o paradoxo do sim ou não. Ele faz uma listinha de dicas para o que a gente deve dizer sim e para coisas que a gente deve dizer não. Ali no... O que a gente deve dizer sim? Para coisas que nos fazem bem, que nos trazem bons resultados, que são atividades que são divertidas e dizer não para todas aquelas tarefas que nós fazemos por obrigação e que são improdutivas e inúteis para gente, como a questão da reunião que ele falou, que às vezes tinha que participar e que não era essencial ele estar ali, e também saber dizer, saber administrar o sim e não para certas coisas, né? Não é tudo que a gente pode dizer não ou sim, né? A gente tem que saber equilibrar isso. Pode passar. Como está acabando o tempo, eu vou ser bem sucinta. Tá. No capítulo 10, Aventuras e Econômicas, todo mundo deseja viajar para pelo menos um lugar. Como já foi falado, ele tem um foco em viajar para tudo que é lugar do mundo. Pode não ser prioridade pra gente, né? Mas quer. Para algum lugar tu quer viajar. E ele destacou bastante no meu ponto de vista nesse capítulo. Mas para ele é prioridade. Ele mostra que existe maneiras de tu viajar, realizar teus sonhos fora do mundo, sem se atolar em dívida, tá? Júlia, pode trocar. Tá. No capítulo 11, que é o seu legado, começa agora, ele centraliza o legado de uma pessoa pro mundo, né? Como alcançar o objetivo e desejar e deixar o seu nome para um futuro. A forma que ele encontrou de fazer isso é ocupar 100% do tempo dele e anotar absolutamente tudo o que ele faz. Que no meu ponto de vista, eu não concordo. Mas seria o meu ponto de realidade, a minha visão para mim. Como ele mesmo diz, uma pessoa nova pode ter pouca experiência e adquirir com o tempo. Mas no livro inteiro, que achei bem importante a forma que ele destaca o quanto é importante ajudar os outros de verdade. Não, eu vou dar uma bala aqui para esse cara e vou publicar que eu ajudei. Não, não é assim que funciona. E que o dinheiro é apenas um detalhe. É importante? Sim, na vida de todo mundo o dinheiro é super importante. Mas ajudar o próximo, ajudar quem está do teu lado e deixar um legado não é simplesmente abrir uma empresa, vou deixar para lá. Não, é ajudar o próximo, ajudar uma pessoa que vai ficar na cabeça dela pro resto da vida. Pode fazer a conclusão agora. A conclusão, rapidamente, porque a gente está em cima do tempo, né? Então, de forma geral, o autor diz que a gente não deve seguir os outros só porque é o convencional. Não seguir ideias convencionais só porque é o que todo mundo faz e o que é o que todo mundo espera que tu faça. Use o tempo para gerar satisfação, para se sentir útil e produtivo. Procurar fazer sempre aquilo que te traz satisfação. Sempre. Independente do que os outros esperam que tu faça. Tire suas ideias do papel e parta para a ação. Partir diretamente do planejamento, pesquisar e agir, porque ninguém vai fazer isso por ti. E o último, leve suas metas a sério. Não subestimar suas metas e seus sonhos. E, de forma geral, acho que foi isso que ele falou, assim, de levar as metas a sério e ir atrás, porque ele deu várias ideias ali, tanto de viagem, quanto de emprego, quanto de mudar a vida, enfim.
E a gente colocou ali uma frasezinha. Geralmente temos a tendência de nos arrepender, tapou a barrinha, mas é por aquilo que não fizemos, né? Então, de forma geral, foi isso que eu e recomendo. Deu? Sim. Sim. Tá bem? Ok? Parabéns ao grupo pela apresentação. Realmente a gente não teríamos mais tempo hoje para mais um grupo. Então, brevemente, assim, um comentário sobre este último título de hoje, da noite de hoje. E aí, na sequência, vamos encerrar os trabalhos desta noite. Poder dos Inquietos, do Chris Guillebeau. É um livro que fala exatamente, né, o título é muito indicativo, né, do que vai ser trabalhado nesse livro, e que as meninas apresentaram muito bem. Se trata de inquietude, ele tem alguns pontos que, sim, nós podemos até colocar, assim, como pontos discutíveis, né, eu acho que foi a Júlia que disse, olha, tempo não é dinheiro, e alguns pontos ali, isso eu não concordo muito bem e tal. São pontos de vista, eu acho que isso sempre é importante. Lá no início do nosso seminário, eu fiz questão de destacar, desculpem, que nós vamos ler títulos, vários títulos, e, obviamente, isto são pontos de vista, né? São autores que trazem, com sua bagagem, com seu conhecimento, trazem posições, trazem conceitos, trazem ideias, mas são pontos de vista, e, nesse sentido, nós temos que também desenvolver a nossa capacidade crítica de interpretação e, sim, considerar estas ideias que estão sendo postas, mas, eventualmente, podemos, sim, por que não, discordar de algum destes pontos de vista. Bom, o Chris Guillebeau, ele coloca, por exemplo, essa questão, talvez até as gurias lendo, talvez tenham se perguntado, mas o Jefferson indica um livro onde o autor contesta essa questão da gente investir tanto, por exemplo, numa universidade. Ok, Luana precisa sair, tranquilo. Olha só para a gente fechar. Então, coloca, né, isso, Júlia tá destacando isso. Coloca como, né, ele contesta o papel, o valor da universidade, mas vejam, a ideia, que eu acho que as gurias acabaram compreendendo, é tu fazer uma faculdade, isso vale para todos nós agora, fazer uma faculdade e aquilo não ter efetivamente um real sentido, aquilo não ter realmente um propósito. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que ingressam na universidade por circunstâncias várias, quer dizer, a pessoa é uma questão da sociedade, é uma questão que vai me facilitar, talvez, uma colocação no mercado de trabalho, porque isso é uma exigência da família e tal. Mas, acima de tudo, tu tens que ingressar numa faculdade porque aquilo é uma convicção, é um desejo, é uma vontade, é o que tu quer. E aí é diferente como que tu atua neste cenário, digamos, né, da universidade, da academia, né, se tu faz aquilo com propósito e com convicção, ou se tu faz porque, enfim, não tem outra alternativa e eu vou fazer. E é nesse sentido que ele traz, né, e provoca. Faça desde que tu tenha realmente convicções, porque senão, esquece, não vai botar dinheiro. Olha o valor que tu vai investir, tempo, né, envolvimento, tudo que envolve isso, para algo que realmente não vai contribuir. Então, quando a gente fala aqui, nesse tempo que a gente tem na nossa cadeira, na nossa disciplina, em todas as cadeiras, quando a gente reforça que, olha, isso aqui tem que ter sentido. Se eu estou dedicando horas da minha vida para participar dessa turma, isto tem que ter sentido, né? E eu tenho que fazer isso valer. Eu tenho que fazer com que realmente estes momentos que eu estou aqui sejam momentos de crescimento, um momento que eu vou, né, buscar
crescer da melhor forma possível, discutindo, interagindo, questionando, buscando o contraditório, enfim, esse é o propósito. Caso contrário, né, nós perdemos tempo. Então, é legal nesse sentido. Ele tem, né, essas provocações com relação no sentido de nos deixar inquietos. Né? Essa é a principal proposta dele. E aí, enfim, essa coisa da viagem, né? Ele percorreu o mundo todo. Ele já andou pelo mundo todo, e isso ele mostra, né? Ele traz como o maior dos aprendizados no sentido da vivência, do conhecer culturas, né? do conhecer realidades diferentes, e nós irmos com este olhar de curiosidade, né? Isso que a gente precisa exercitar, e é possível a gente exercitar. Nós termos né, esta procura e esta curiosidade pela compreensão dos diferentes espaços, dos diferentes grupos, das diferentes realidades, das diferentes culturas. E é por aí que a gente começa a crescer e ampliar nossa visão e compreensão do mundo. Então, legal, bacana. Teríamos muito que falar, mas eu me comprometi que hoje até acaba que nós já estamos estourando o nosso tempo. Então, ficam 2 grupos para a próxima semana. Eu vou encerrar a gravação agora em seguida, já vamos terminar também. Espero que vocês estejam aproveitando tudo isso que está sendo trazido aqui pelos grupos, né? Quero dizer que temos mais 2 livros na semana que vem, e estes 2 livros, então, né, vão trazer originais, é um livro bastante interessante, vai trazer algumas alternativas em termos daquilo que a sociedade tem exigido de todos nós, né, de sermos diferentes, de buscarmos o diferencial, e Incansáveis é mais um livro nessa linha, né, de mexer com o nosso ânimo, com o nosso comportamento, e são coisas que nós precisamos exercitar, vejam, é exercitar. Obrigado pela participação, pela atenção de todos. Semana que vem a gente volta. Estou encerrando, em primeiro lugar, a gravação, mas não vou sair da sala ainda. Só encerrando agora.